No mundo do entretenimento, em se tratando de artes 3D, a qualidade gráfica sempre foi a busca constante das grandes indústrias cinematográficas. Na verdade, quando se trata de modelagem orgânica 3D, as exigências vão subir de nível. Esse vídeo pode ser para você que busca aprimorar a sua técnica 3D. Imagine que num belo dia, você se depara com uma proposta de trabalho em que você ficaria responsável pela parte que trata da cinemática do projeto. Então será preciso dominar uma boa técnica de distribuição de malha, a qual nós chamamos de topologia poligonal, que de uma forma simples é saber que se a animação ocorre no rosto, então os loops deverão obedecer às musculaturas que ficam em volta da boca, dos olhos, entre outros. Neste vídeo, eu vou te ensinar como modelar uma cabeça de maneira correta no Blender. Vamos lá? Muito bem, então assim que você baixar o arquivo Blender, você vai abrir e vai se deparar com essa tela que na verdade foi para separar a tela aqui, foi Ctrl Alt Q, e aí a gente já pode iniciar o processo. Vamos aqui então inserir no Mesh Cycle um círculo, e nós vamos colocar esse círculo com 12 segmentos, 12 vértices para iniciar. Agora em Object Mode, mudar para Edit Mode e assim fazer a nossa rotação em -90 no eixo X, e temos aí este resultado. Precisamos agora escalonar, evidentemente. E agora, nesse momento, é só escalonar em eixo Z, rotacionar, escalonar, de uma maneira que nós possamos encaixar, né? Encaixar esse segmento aqui no olho da modelo. Sempre tentando aí chegar aos pontos, os vértices, o mais próximo possível das margens, né? Aqui da pálpebra, e quando é em volta também da modelo, né, em volta da cabeça, enfim, essa é a ideia. Agora nós precisamos chegar ele para frente, bem aqui na direção do olho, nessa imagem de lado, uma leve rotacionada. E agora o que nós vamos fazer é fazer com que ele assuma uma forma côncava, para simular aí então o soquete, né, por assim dizer, do olho, do globo ocular, melhor dizendo. Para isso nós vamos utilizar aqui a visão de topo, que é essa aqui no lado esquerdo superior, e aí na medida que observando aqui na visão do lado, você vai ver que a gente vai arrastando para trás e ele vai assumindo essa forma côncava. Lembrando que os ajustes da malha com mais precisão, com mais detalhe, é feito depois, mas no momento não pode perder o ajuste, pelo menos o ajuste inicial da malha, para que haja um fluxo legal, um fluxo melhor e um resultado, claro, que satisfatório. Clicamos em A para poder fazer a seleção para extrusão. Vou chegar aqui um pouco para trás e SZ para um escalonamento bem leve, tentando levar esses vértices e
o loop, né, em volta aqui da dobra da pálpebra, sempre observando aí esses detalhes, sempre que possível poder fazer isso daí, para ter um pouco da característica da modelo, né? O olhar, o formato do olho dela, para quando a gente for fazer uma refinada, boa parte das características dela já está aí setado, né, no próprio modelo 3D. Então precisamos de mais uma extrusão. Deixa eu só ajustar aqui. Já vamos selecionar tudo com Alt e botão esquerdo do mouse, S de escalonamento, e vamos aí escalonando, aumentando o tamanho da mesh. Algumas explicações aqui são muito importantes, não posso ignorar essas explicações, porque não é só assistindo o vídeo que você vai conseguir, é preciso que alguém te explique algumas coisas. Então, neste ponto aqui são selecionados esses 3 vértices e vamos trazer aqui mais próximo possível do nariz, porque vai ser causada aí também aquela impressão de profundidade, né? Entre o nariz e o olho existe aí essa profundidade, entendeu? E isso tem que ser simulado aqui no objeto 3D também. No desenho acontece com sombreamento, com luzes, e no 3D acontece realmente com o uso das 2 principais imagens para esse tipo de trabalho. Então é selecionado, é puxado para frente, e é nesse ponto que alguns vão se perder, vão errar, não vão alcançar aí o resultado que almejam. E por esse motivo, por essa necessidade de ter que explicar, o vídeo acaba ficando demorado, e algumas pessoas já comentaram dizendo que é demorado alguns vídeos meus, e infelizmente não tem como fazer isso e explicar, senão teria postado um speed ou um time-lapse, que é nada mais nada menos do que lapso do tempo. Mas não é o propósito. Para ensinar precisa de tempo, e para aprender precisa de tempo. Então assim, tenha paciência, porque o que eu adquiri, muito do que eu adquiri foi através de vídeos internacionais, né? E poucas pessoas no Brasil vão querer gravar esse tipo de vídeo, porque ele é demorado. Então tenha paciência e disciplina. Essa parte superior aqui do supercílio, realmente ela se sobressai, porque aqui nós temos que simular também o volume do globo ocular. Para isso nós vamos puxar aqui, você viu que foi acrescentado essa edge loop aqui, né, com Ctrl R, exatamente para isso, para simularmos aqui o volume do globo ocular. Se você já gostou da ideia, se você gostou da iniciativa, eu te convido aí a clicar no botão de gostei e compartilhar, para que haja um alcance maior, né? E aumente aí o número de pessoas que possam também estar aprendendo essa técnica. Não podemos, claro, ignorar o fato de que algumas pessoas têm aquele sentimento de querer só para ela e não querer divulgar aquilo que ela está aprendendo, para que ela seja, sei lá, a única que sabe aquilo. Não é a ideia aqui do vídeo. Do contrário, nem estaria aqui compartilhando esse entendimento com você.
Tudo bem? O que estamos fazendo é ajustando malha, puxando vértex para lá, vértex para cá. E a ideia desses loops aqui realmente é simular também a musculatura em volta dos olhos, musculatura em volta da boca, do nariz, toda essa parte que vai receber a animação, né? Para que fique legal, fique homogêneo, não fica deformado no momento da animação. E a topologia, ela é importante, o poly by poly é importante exatamente para quando você trabalhar com escultura 3D e você precisar fazer a retopologia, você já aprendeu, porque você já está praticando a modelagem poly by poly e já está praticando aí topologia poligonal, tá bom? Aqui esse extrude, uma extrusão aqui para a formação do nariz, selecionando outra vez mais uma extrusão, selecionando esses dois edges, as duas edges. Vamos usar agora o recurso S0 Enter para unir esses dois vértex, evidentemente com o Merge Vertex ligado aqui na parte superior direita, está ligado ali o Merge Vertex, para poder fazer esta ação aqui. Você percebe que eram dois, agora ele vai ser um só, porque foi soldado um no outro, claro, com o merge vertex aqui automático ligado aqui, exatamente onde eu estou fazendo um sinal aqui, tá bom? Lembrando, fique de olho aqui no screencast, porque alguns comandos que eu vou realizar aqui estarão aí sendo mostrado nesse mouse virtual aqui, bem na tela, tá ok? Poderíamos agora vir em Modifier e adicionar um Mirror, para termos aí uma ideia de como é que está ficando a coisa, né? Mas na realidade, neste momento, não seria interessante adicionar esse Mirror, porque ainda tem mais uma extrusão que eu gostaria de fazer sem esse Mirror. Então vamos tirar ele aí, porque existe uma musculatura aqui nessa máscara, em volta dessa máscara, que eu quero fazer. É importante fazer, né? Porque é a partir dela que vamos ter que depois puxar para a construção do nariz. Tudo bem? Muito bem. E lembrando que para poder fazer essa marcação aqui, azul, que eu fiz com um lápis aqui, é só clicar em D, botão esquerdo e isso aí. Uma extrusão e o ajuste da malha, né? O ajuste da malha vai ser sempre importante, não pode ser ignorado aqui nessa etapa dessa construção, porque se ignorarmos, com certeza o resultado vai ser desastroso para tentar acertar isso. É só seguir o fluxo das edge loop, imaginar aí como seria se jogasse um pouco de água na testa dela, qual movimento que esta água faria até chegar ali na direção da boca ou no canto da boca, né? Se ela chorasse ali, como que seria o movimento dessa lágrima aqui. Então a gente tem que simular
exatamente este movimento volumétrico desta água, dessa lágrima descendo. E com esse entendimento a gente consegue acertar esses vértices que vem descendo aí do olho e também aqueles que estão subindo para a testa, né? Do olho para a testa, aqui no supercílio e tudo mais. Quando entende isso, fica muito mais fácil essa parte filosófica, né? E aí fica mais fácil para fazer a distribuição, de arrumar a malha, tá bom? Fica aí essa dica para você que está começando e não sabe como ajeitar a sua malha. Agora sim é válido, né, a inserção do espelhamento, mirror. Já temos prontinho aí. Ou semi-pronto, né? A parte da máscara em torno dos olhos. Momento agora ajuste de malha, para a gente passar para a construção aqui, a modelagem, se assim preferir, do nariz, que é também uma outra etapa. Nariz, ou seja, olhos, musculatura dos olhos, o nariz, a sua musculatura, pelo menos aquela que mais se destaca na animação, e a boca, né? São os 3 pontos importantíssimos para que se possa aprender, que se deva aprender, para poder trabalhar com esse tipo de modelagem. É fácil, muita atenção no que está sendo feito, tá bom? Você não está vendo o mouse porque na hora de gravar eu acabei não setando o programa para capturar o movimento do mouse. Mas eu vou dar um jeitinho nisso, ok? Vai editando ainda mais alguns vértices aqui na direção do nariz e vamos começar a modelagem do nariz propriamente dito, né? Então é assim, deste ponto onde está selecionado até essa parte inferior do nariz, que é realmente a parte inferior, toda inferior, serão 7 segmentos, 7 edges ou 7 vértices na sua borda, tá bom? Então aqui praticamente temos dois segmentos, que é esse que eu estou puxando e que foi adicionado bem na ponta do nariz ali. Já temos 2. Vamos adicionar mais um, muito importante, porque é daqui que vai surgir a extrusão para a construção aqui para modelagem das narinas. Temos então 3 segmentos. Você pode fazer isso fazendo extrusão lá de cima até chegar aqui embaixo, mas tem que ter 7 segmentos. E isso quando você inicia o olho ali com 12 vértices, tá? Quando nós criamos 12. O cycle, ou o círculo aqui que criamos inicialmente foi com 12, tá bom? Então aqui nós já temos 4 segmentos, só precisamos aqui de mais 3, e é na parte inferior. Então ok, e vai ajeitando aí, até ele assumir esse formato do nariz. Bom, se você começou com 12, o olho, aqui embaixo, na parte do nariz, realmente tem que ser 7 segmentos, tá bom?
escreve isso daí para não esquecer. Para o olho você cria 12 e vai construindo como você está vendo no vídeo. Quando chega aqui na parte do nariz, você já anota aí. São 7 segmentos até chegar na parte inferior do nariz, tá ok? E isso também é uma pérola e vai te ajudar. Selecionado aqui os três edges, essa extrusão, e agora vamos fazer com que ele assuma aí mais ou menos um formato da borda da narina, né? Do nariz. É só ajeitar aí a sua malha dessa forma. Adicionando 3 segmentos aqui com Ctrl R, dando uma escalonada com S no eixo Z, puxando um pouco para cima. Aí. Existe um vídeo no canal aqui onde eu estou fazendo a modelagem desta mesma modelo, só que no Autodesk Maya, e alguns procedimentos feitos lá não são exatamente os que eu estou fazendo aqui, principalmente na construção do rosto como um todo, né? Vamos lá, acertando essa parte inferior. Uma puxadinha para o lado para dar aquele volume na narina, na parte interna da narina, né? E vamos aí. Vamos ranquear esse vídeo aí na plataforma, tá bom? Se está realmente sendo útil para você, ajude a ranquear aí esse vídeo, essa sequência. Então esse processo seleciona os dois edges, um de uma ponta de outra, e clica em F e já vai fechando. Já vou acrescentar aqui um segmento bem no meio com Ctrl R e vou fazer a união desses dois vértex com S0 Enter. Posso também com M e escolher a opção Center, que ele vai dar um merge no centro. Ok. E agora é o ajuste da malha, não tem para onde correr. E eu não faria este ajuste de malha bem aqui em off, por quê? E é exatamente isso que faz com que o vídeo fique grande. É o ajuste da malha, é a percepção da peça, a percepção da imagem que eu estou vendo em relação à peça que eu estou fazendo. Então eu tenho que fazer esse ajuste aqui enquanto gravo, que é para que você possa absorver essa informação. Senão não faria nenhum sentido fazer um vídeo tão longo com pobreza de informação. A pessoa não vai absorver nada. Não que esteja sendo super vídeo, mas a informação que eu puder compartilhar com você neste momento aqui, eu vou fazer para que seja útil o meu tempo e o teu tempo. Então foi feita a seleção das faces, uma extrusão e escalonamento apenas, e agora o ajuste.
E aí a gente vai clicar no botão número 3, porque você pode usar a tecla 3, a tecla 2 e 1. A tecla 3 para Vertex, 2 para Edge e a tecla 3 para Face. Então, selecionando a face, mais uma extrusão, puxa para cima aqui e mais uma extrusão puxando para cima e aproveitando, né, fazendo um escalonamento para dar aquela fechadazinha aqui. Tá ok? É o aspecto inicial da narina, né? Depois vem o refinamento, que é um outro nível, que é para a gente poder ter aqui já buscando realmente algumas características mais finas da modelo, o que não é o caso aqui, né? Algumas pessoas poderiam até fazer a união já dessas peças aqui, ó, clicando nesse edge e nessa edge, fazendo já a união, mas aí na hora da animação vai ter problema, e na hora de continuar, né, a modelagem em si não vai saber nem para onde ir. Então é importante entender que vamos precisar fazer mais uma extrusão aqui. Nessa extrusão vamos escolher 7 segmentos para poder fazer essa extrusão em torno da narina, né? Desde a base aqui do nariz até uma certa altura ali da narina. Aqui na visão lateral ele vai ficar nesse sentido aqui, ó. Tá bom? Então a ideia vai ser selecionar 7 segmentos desde a base do nariz, 7 segmentos. Eu comecei por cima porque eu já sei onde vai parar esse 7º segmento aí, mas para a gente ter certeza, vamos aqui, ó, estatística, e vamos ver ali edges, 7 de 231 edges. Tá bom? Foram 7 escolhidos, pode desativar aqui. E é importante também a gente vir aqui no modificador e desabilitar em Mirror esse clipping, para que ele não aconteça algo desagradável aqui para mim. Então dá uma letra E, faz a extrusão, já pode ligar o clipping se quiser. Está ligado. E agora vamos ajustar, sempre imaginando como que seria esta profundidade, este momento, este ponto do nariz aqui, encontro do nariz com o rosto, como que isso acontece. Você pode observar no seu próprio rosto para dar aí a profundidade necessária. Fazer essa união, dá um Enter. Dia chuvoso, dia bem gostoso, tá fresquinho. E vamos que vamos. Estou aqui neste ponto ajustando essa malha. Então assim, eu vou parar por aqui e já volto no outro vídeo para a gente poder dar continuidade aqui, tá bom? Só para não ficar muito longo, tá ok? Até o próximo vídeo, para a gente partir para a questão da boca. Fui!